Evangelho de Mateus, capítulo 14, os versos de 22 a 33. Rapidamente o tema da nossa mensagem nessa noite: da tempestade ao encontro com Deus. Todos acharam? Nós vamos discorrer o texto à medida da leitura. Queridos, eu acredito que a metáfora de uma tempestade é a que melhor se encaixa à experiência de vida e aquilo que o Senhor permite em determinados momentos a cada um de nós. Você concorda? A metáfora de uma tempestade. Às vezes tudo está calmo e de repente o céu muda, o tempo muda, as circunstâncias mudam e nós entramos numa tempestade. Algo de repente, algo que nós não queremos, mas nos vemos então em meio à tempestade. Tempestade faz parte da vida, por isso uma boa ilustração. Tão interessante é que nós encontramos vários textos nas Escrituras que trazem então as tempestades e também as lições por trás de cada uma delas. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, nós encontramos pelo menos 3 registros que falam de tempestades. A primeira, o Senhor Jesus Cristo menciona uma tempestade que chega e pega 2 construtores, onde eles estão ali edificando as suas casas, uma expressão de suas vidas, um numa rocha e outro na areia frouxa. Logo no capítulo 8, o Senhor Jesus Cristo também menciona uma outra tempestade que se dá logo depois que ele tem a notícia de que o seu primo, João Batista, é morto, e então ele ali entra no barco com os seus discípulos e no meio do mar de Tiberíades eles são tomados por uma grande tempestade. E no capítulo 14 nós encontramos uma terceira tempestade também, o qual o Senhor Jesus Cristo, desta vez ele não vai com os discípulos, ele fica em terra firme e ele despede os discípulos. E a Bíblia diz que alta madrugada, ali por volta da 4ª vigília da noite, os discípulos então são tomados por uma grande tempestade e o Senhor Jesus Cristo então vai socorrê-los. Mas o que nós nessa noite podemos tirar como exemplo da tempestade que veio sobre a irmã Sueli, que também a nós em algum momento vai vir, ou já veio? Nós queremos dizer nessa noite que toda tempestade, ela é presidida por um Deus. Toda e qualquer tempestade, na minha, na vida de irmã Sueli e na sua vida também, ela é presidida pelo Senhor. Então cada tempestade tem uma origem distinta. Muito importante nós entendermos isso. Contemplá-las assim como distintas nos traz a certeza de que o Senhor as preside e de que o Senhor tem um propósito bem definido para cada um de nós. E nessa noite nós gostaríamos de rapidamente discorrer sobre algumas razões que o Senhor Jesus Cristo nos dá acerca de como estar bem em meio a uma tempestade. Ok, obrigado. A primeira é trocando o microfone. Obrigado. O Senhor Jesus Cristo aqui, irmãos, está logo depois de um grande evento. No capítulo 14, os amados poderão estar acompanhando comigo. O Senhor Jesus Cristo, depois da morte de João Batista, o Senhor Jesus Cristo tem a primeira grande multiplicação dos pães e dos peixes, algo notório. Algo que sem dúvida nenhuma os discípulos ali ficaram eufóricos, ficaram então afamados. Eu imagino que no discorrer do que estava acontecendo, uma grande multidão, a Bíblia diz que 5.000 mulheres estavam ali presentes, então nós poderíamos pensar por baixo um número de 15.000 pessoas sendo alimentadas pelo Senhor Jesus Cristo e os seus 12 discípulos ali. Agora eu fico pensando no capítulo 14, como esses discípulos estavam ali se portando, talvez
Pedro organizando as pessoas para então serem atendidas, talvez Tiago levantando ali os critérios de como cada um deveria receber o pão, deveria então receber o peixe, talvez João, que era o discípulo amado, o discípulo mais chegado, querendo ser visto mais próximo do Senhor Jesus Cristo, ou seja, todos os discípulos ali foram de certa forma beneficiados com aquele grande milagre. Mas o que é interessante, irmãos, é que aquele grande milagre, pelo que parece, não acrescentou nada na vida deles. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, depois daquela multiplicação, o Senhor Jesus Cristo vai despedir as multidões e também despede-se dos seus discípulos e os envia para um barco. E ele, o Senhor, vai para um lugar reservado, sozinho, para orar. Orar por quem? Certamente pelos seus discípulos. Verso 22, convido você a acompanhar comigo. Logo a seguir, diz o texto, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá ele estava só. A primeira razão que o Senhor Jesus Cristo nos mostra aqui pela palavra do Senhor, do motivo de algumas tempestades fazerem parte da nossa vida, irmãos, é porque há deleite da parte de Deus de nos escolher como pequenos, fracos, frágeis e indefesos. Há deleite da parte de Deus. Nós não entendemos isso, nós não compreendemos os desígnios de Deus, mas Ele nos escolhe exatamente assim: fracos, indefesos, pequenos, para experimentar e para crescer em meio às tempestades. É assim que Deus faz. O que é que a gente pode dizer, irmã Sonia? Nada. Foi vontade do Senhor e é vontade do Senhor. O que nós podemos dizer, irmãos? Nada. É vontade do Senhor que assim se faça na minha e na sua vida. E o Senhor Jesus Cristo aqui deixa os seus discípulos só, os envia, os encaminha, é a palavra. Aqui é o modus operandi do Senhor. Eles estão só porque é da vontade do Senhor que eles estejam sós, mas não desamparados. Não confunda só por um momento por desamparado. E de certo, o Senhor, usando pessoas imperfeitas, pequenas e frágeis como nós, poderíamos dizer que o Senhor corre um grande risco em nos escolher assim. Ele confia e Ele nos chama, mas Ele está correndo um grande risco. Mas o que nós aprendemos aqui da parte de Deus é que o Senhor, Ele não tem medo de correr risco conosco. Por isso Ele nos escolhe tão firmemente. E Ele nos mostra que na tempestade, irmãos, nós vamos ser esvaziados para em seguida sermos preenchidos. Eu imagino que os discípulos entraram naquele barco todos eufóricos, todos contando daquela grande realização. Você viu o que ele fez? Você viu como eu distribuí? Você viu como eu coloquei as pessoas ali todas prontas para receberem então os alimentos? Cada um contava a sua parte da história. Cada um então dizia com muita alegria aquela experiência indizível que eles participaram. E eles entraram naquele barco muito eufóricos, muito alegres. Mas naquele barco o Senhor iria esvaziá-los. Por quê, irmãos? Porque nós aprendemos em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, que o Senhor nos chama para nós não nos ufanarmos, não nos exuberbecermos. E muitas vezes, mediante algumas realizações da vida, muitas vezes diante de algumas experiências que nós colhemos com o nosso Deus, sabe o que é que a gente faz? Olhe para mim, enchemos o peito e começamos a dizer aquilo outro que o Senhor fez por nós. Mas a Bíblia nos lembra, nós não devemos nos ufanar, nós não devemos nos exuberecer, e vamos ser então esvaziados. Com as tempestades, nós aprendemos que não controlamos o tempo. Imagine aqueles 3 amigos de Jesus mais próximos, seus discípulos. Lembram deles? Pedro, Tiago e João.
Eu acredito que eles lideraram ali aquele momento de distribuição dos pães e dos peixes. Mas esses três eram mestres do mar, conhecedores dos mares. Eles passavam noites e mais noites pescando. Quando Jesus os chama, onde eles estão? À beira-mar. Diria até que cuidando das suas embarcações. Homens que conheciam o mar, homens que conheciam o vento, homens que talvez diziam: olha, eu sei como nós vamos sair bem daqui, eu sei como nós vamos lidar com essa situação. Mas naquela tempestade o Senhor nos mostra que nós não controlamos o tempo. Nós podemos ter até muitas experiências na vida, mas se existe algo que nós não controlamos, irmãos, é o tempo. E quando as tempestades vêm, sabe o que a gente faz? Prova de que nós queremos e achamos que controlamos o tempo. Nós nos aborrecemos, nós nos irritamos, nós nos queixamos, nós murmuramos contra tudo, contra todos e até contra Deus, porque nós não aceitamos determinada coisa na nossa vida. E por que nós agimos muitas vezes assim? Porque nós achamos que controlamos o tempo. E naquela tempestade, o Senhor vai nos mostrar que só há um que controla o tempo. Quem é? É Deus. Ele sabe exatamente o dia de nós partirmos. Ele sabe exatamente o dia que nós chegamos. Ele sabe exatamente tudo que se dará da chegada à partida. Ele é Deus. E nós não somos nada. Nós estamos a depender dele. Por isso que a expressão um barco se encaixa tão bem aqui na vida, porque nós estamos no meio do mar, totalmente dependentes do Senhor. Então nessa noite eu gostaria que você pudesse entender: é o Senhor que nos chama para passar, enfrentar e viver as tempestades que Ele prepara para cada um de nós. Ele nos esvazia, Ele nos ensina que nós não controlamos o tempo, quem controla é Ele. Em segundo lugar, o Senhor aqui também nos ensina, nos apresenta uma segunda razão pelo qual as tempestades são distintas. E pensando e as vendo assim, nós passamos a ter mais confiança em Deus, de que Ele tem um propósito para cada um de nós. E o Senhor Jesus Cristo nos mostra que as tempestades revelam que o Senhor de fato tem um propósito bom para cada um de nós. Jeremias capítulo 29 versículo 11 diz: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. Muitas vezes nós achamos que nós sabemos de alguma coisa na vida, não é? Mas Jeremias 29, 11 diz: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quem colocou aqueles discípulos no barco? Jesus. Quem disse que eles deveriam ir ao barco e então estar em meio do mar? Jesus. Jesus queria o mal dos discípulos? Jesus é sadista? Gosta de ver as pessoas sofrerem? Nada disso. O Senhor então nos desafia a entender e a perceber que nas tempestades da vida Ele quer nos fazer o bem. Foi dito hoje à noite, Romanos capítulo 8, versículo 28, versículo 28. Todas as coisas, o que é que diz? Cooperam para o bem daqueles que amam. Paulo não está dizendo que a fome é boa, que o sofrimento é bom, que a doença é algo bom, nada disso. Paulo está dizendo que todas estas coisas contribuirão para o bem em nossas vidas, porque o Senhor preside cada uma das situações. E nessa noite também o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando por meio dessa passagem. Ele que embarcou seus discípulos, ele sabia exatamente o que eles iriam passar. Eu acredito que ele estava orando por saber o que eles passavam lá. Você lembra de uma certa ocasião em que o Senhor Jesus Cristo se dirigiu a Pedro e disse: Pedro,
Satanás me pediu para te peneirar, mas eu roguei ao Pai por ti. Ele sabe quando nós estamos fracos, Ele sabe quando nós estamos em apuros, e a palavra do Senhor diz que Ele se prontifica a interceder e a orar por nós. Você está passando por algum problema na vida? Você sabia que o Senhor pode estar intercedendo por você? Quantas e quantas pessoas chegam para nós na quarta-feira e pedem para que nós, como igreja, oremos por ela. E aqui nessa noite eu queria dizer uma coisa, sem nenhum medo. Irmã Sueli tem sido alvo das vossas orações. Irmã Sueli tem sido alvo da oração de vocês. Assim como Jesus fez, Ele também nos ensina a fazer. Então o Senhor Jesus Cristo estava vendo eles lá, por meio do Espírito Santo, e estava intercedendo por eles. Isso por toda a noite. Ele não foi de imediato, Ele foi no momento certo, porque o Senhor Jesus Cristo nos diz: eu sei o momento de chegar na tua vida. Ele sabe o momento certo de chegar na minha e na sua vida, e não é no nosso momento, é no momento que Ele escolhe chegar. E enquanto Ele não chega, Ele está intercedendo por nós. A palavra nos diz isso em Romanos capítulo 8, porque o Espírito intercede por nós, nós temos também o Senhor, a destra do Pai, também intercedendo por nós. É um intercedendo por dentro e o outro intercedendo por fora. Nós temos o Espírito e temos o Filho de Deus intercedendo por nós. Que maravilha! Porque Ele sabe que nós precisamos. Então as tempestades visam, irmãos, um bem que está escondido por trás dela. As tempestades apontam para o que de fraco está em nós. Aqui eu gostaria que você pudesse parar um pouco. Os discípulos estão no barco depois de quê? O que eles experimentaram? A multiplicação dos pães e dos peixes. Mas aqui eu gostaria que você pudesse entender por que é que eles foram e passaram aquela experiência. Porque eu acredito, irmãos, você pode discordar de mim, mas eu acredito que aquela grande multiplicação não acrescentou nada na vida de fé deles. Eles entraram naquele barco vazios, ou cheios de si, podemos dizer assim. Vazios espiritualmente, ou cheios de si, carnalmente. Mas aquela experiência na tempestade iria preencher, iria fortalecer uma fraqueza da sua vida. Então você está passando por uma tempestade, pode ter certeza, alguma coisa fraca está sendo trabalhada na sua vida, para que depois da tempestade você se fortaleça, você esteja forte. E o Senhor nos mostra isso na vida dos seus discípulos. As tempestades, elas apontam para alguma coisa fraca em nós. A nossa compreensão, a nossa impaciência, a nossa maneira vil de ver a vida, de ver as pessoas. Alguma coisa Deus vai dizer: vamos resolver e vamos trabalhar isso agora. Eu não tenho dúvidas de que o Senhor tem trabalhado, eu diria até, irmã Sueli, feito uma verdadeira faxina na sua vida, a qual a irmã vai sair uma nova pessoa, e já tem saído assim, mas é extensiva a todos nós. A nossa igreja tem sido também trabalhada, e a nossa igreja tem passado por uma verdadeira faxina também. E nós temos parado para pensar em algumas coisas que não valem a pena, e outras que muito mais valem. E o Senhor quer fazer isso em nossas vidas. E onde Ele escolhe fazer? No meio das tempestades. Em último lugar, a terceira razão que o Senhor nos mostra nessa noite é que as tempestades, elas são distintas, sim, na nossa vida. E essa confiança no Senhor que as preside nos leva a entender que você só pode pedir para sair se estiver pronto. Escute bem, você só pode sair, pedir para sair se estiver pronto. Então, não queira sair no meio de uma tempestade se você não estiver pronto.
Porque se você estiver pronto, eu lhe garanto, você não vai pedir para sair. No meio da tempestade, talvez alguns queiram sair, mas não é o momento para sair. Mas você quer sair. E aqui nós aprendemos que não devemos sair no meio da tempestade se nós não estivermos prontos. Porque quando nós estivermos prontos, pode ter certeza, nós não vamos pedir para sair. O que é que a Bíblia reserva aqui? Algo da biografia de Pedro. Acompanhe comigo. Versículo 26. O Senhor Jesus chega na quarta vigília da noite, por volta de 3 às 6 da manhã, neste intervalo. Versículo 26, os discípulos, ao verem-o andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Versículo 28, ele, sempre ele, nós, sempre nós. Respondeu-lhe Pedro e disse: se tu és Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou e por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Querer sair do meio da tempestade só prova que nós somos, sim, homens de pequena fé. E Pedro aqui tem esse acréscimo na sua biografia. Ele não era para ter saído do barco. Ele foi o único que afundou. Pedro foi o único que afundou, porque ele quis sair quando não estava pronto. Irmãos, como nós devemos aprender a ficar quietos, a confiar em Deus e a esperar que o Senhor chegue até nós, e não que nós nos adiantemos até Ele. Que lição profunda! E aqui nós entendemos que entre o inusitado, que foi inusitado naquele momento, prefira ter a mão segura do Senhor. Entre andar sobre as águas, entre andar sobre o mar, que coisa inusitada. Sim, é inusitado, mas prefira ter a mão segura do Senhor. Algumas experiências da nossa vida são vazias, e aquela de andar sobre as águas na vida de Pedro foi vazia, porque se o Senhor não tivesse estendido a mão, ele teria afundado. E por fim, quando o Senhor chega naquele barco, ele diz algo que nós não podemos esquecer. Ele diz a todos: tende bom ânimo. João capítulo 16, verso 33 diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Novamente vamos repetir: no mundo tereis aflições, tende eu. Muito bem. Duas certezas e uma dúvida. Certeza: nós vamos ter aflições, nós vamos ter tribulações, nós vamos ter tempestades. É uma certeza na vida de todos. A segunda certeza que o Senhor Jesus Cristo nos dá: eu venci todas elas. Eu venci o mundo, eu venci por você. Mas aí vem uma incerteza: tem de bom. E é isso que muitas vezes nos falta a vida. A grande lição naquela tempestade era que os discípulos precisavam, no meio da tempestade, entender a vontade de Deus como distinta em suas vidas
e ter bom ânimo. Você está tendo bom ânimo na sua vida? Certamente é isso que o Senhor quer nos ensinar. E depois dessa experiência, irmã Sueli e amados irmãos, eu posso dizer que os discípulos estavam certos de uma coisa: nós só precisamos do Senhor e de mais nada. E nessa noite eu também gostaria de encerrar essa mensagem, essa pequena meditação, dizendo: nós só precisamos, irmãos, de uma coisa e mais nada. Nós só precisamos do Senhor. E reconhecer essa verdade faz toda uma diferença. Vamos encurvar as nossas cabeças, vamos orar ao nosso Deus.